Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o TechCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções de recursos humanos, tecnologias e pessoas com deficiência. Hoje vamos receber Fernanda Chilotti, mas antes, como você já sabe, vou me autodescrever para você que infelizmente ou que não pode me ver, que está apenas me ouvindo. Sou homem alto, branco, cis, hétero, estou sentado num clássico estúdio de podcast, uma grande sala preta, com luzes que você não consegue me ver, mas que estão me iluminando. Estou vestindo a minha tradicional camisetinha xadrez azul bebê, um óculos de grau preto, uma barba que está quase do mesmo nível que o meu cabelo, curtinha, indo embora. Vou passar a minha bola para Mariana Pereira, minha sócia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá que horas você esteja ouvindo ou assistindo a gente. Super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mari Pereira, sou sócia do Edu aqui na Techers. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero, tô com os meus cabelos soltos, loiro, um óculos, e hoje eu vim vestida toda de preto para combinar com o dia meio Londres que tá em São Paulo hoje. Não está chovendo, mas está frio, e cinzinha, muito nublado, né? E muito nublado. Exato. Nossa convidada, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro agradecer o convite. Fernanda Chilotti, sou uma mulher baixa, de 1,59 m, eu tinha 1,60 m, mas a idade nos faz diminuir ainda. Branca, lésbica e cis. Uso óculos e não estou com eles, o que vai me trazer um pouco de dificuldade no dia de hoje, mas é só para ficar bonita na tela. Tô com um blazer rosa, uma camiseta branca e uma calça preta. Obrigado, Fê. Chilotti, não Chilotti, viu? Desculpa o italiano básico. Fê, vamos lá. A gente já se conhece há um certo tempo. Sempre admirei muito o teu posicionamento. Ao mesmo tempo muito firme, mas muito aberto a ouvir a opinião das outras pessoas, né? Além disso, você tem uma história super interessante. Por onde eu quero começar? Começo da tua carreira, tua história. Você é formada em psicologia, trabalhou aí 15 anos no segmento químico. Por que psicologia? Como é que era a Fernanda lá atrás? E aí a gente vai construindo a tua história até os dias de hoje. Psicologia foi minha segunda faculdade. E eu queria fazer psicologia porque eu queria ser terapeuta. E eu percebi muito rapidamente no primeiro ano que eu servia para qualquer coisa, menos para ser terapeuta. E foi porque eu fui para um estágio em recursos humanos. E fui para um estágio em recursos humanos não porque eu quis fazer um estágio em RH, né? Lembrando que eu queria ser terapeuta. Era porque eu venho de uma família que tem uma situação, hoje não mais, mas que tinha uma situação muito desprivilegiada, então eu tinha que trabalhar para literalmente poder comer. E aí fazer o estágio, porque eu tinha uma parte de bolsa da faculdade, porque eu havia conseguido bolsa, e uma outra parte eu tinha que pagar. E aí eu vou fazer estágio como? Nós somos de uma geração que a gente fazia, que o nosso estágio era trabalho, né, gente? Era isso. A gente não ficava 6 horas dentro do escritório e saía 2 horas mais cedo para poder, viu, gente? Não era assim, tá? Era escragiário. Não era. Era escragiário. A gente trabalhava muito mais do que 8 horas no dia, muito a gente não ganhava hora extra. Então eu fui fazer um estágio para poder pagar a universidade, e esse estágio que apareceu numa faculdade de psicologia foi o estágio em recursos humanos, criando currículo. Não existia na época nenhum tipo de plataforma. Tecnologia. A gente pegava o currículo, Zero. literalmente, e fazia os montinhos, né? Então era um montinho esse aqui acho que faz sentido, esse aqui não, e esse aqui a gente vai usar para rascunho. Basicamente era isso que a gente fazia. E aí, fazendo esse estágio de psicologia, de recursos humanos, a que hoje é vice-presidente de recursos humanos, Paula Giacomo, olhou para mim e falou assim: você sabe o que é um programa de trainee? A importância de uma pessoa te ensinar as coisas, e neste caso uma mulher. A gente não falava também de sororidade, a gente não se olhava neste lugar de diversidade nessa época, mas era um RH que tinha poucas mulheres, e as poucas mulheres que ali existiam, elas se ajudavam muito. E eu não tinha noção do que era um programa de trainee. E ela me apresentou para isso, e foi quando eu fui para o Banco Santander. Que ano que era isso, mais ou menos? Eu tô falando de 2001. Tá. Um pouquinho mais de 25, 23 anos atrás. 2001, quando eu entrei no banco. Interessante você falar um pouco da tua origem desprivilegiada.
olhando para trás hoje, quais são, talvez, os conselhos e as dicas que você dá para aquelas pessoas que não têm tantos recursos disponíveis para ingressar no mercado de trabalho? Porque você não é a primeira convidada que vem aqui e expõe isso. E as respostas, elas acabam muitas vezes sendo as mesmas. Mas eu sempre gosto de perguntar, porque a percepção que eu tenho é que hoje no Brasil os jovens eles enxergam o mundo corporativo de uma maneira muito pejorativa, negativa. E eu entendo que é um caminho para melhorar de vida, através de uma carreira corporativa de fato. Então, que dica que você daria para quem está começando ou para quem quer trabalhar no mundo corporativo e não tem tanto recurso? Edu, que pergunta difícil. É difícil. Por que eu entendo que é uma pergunta muito difícil? Eu venho de uma família pouco privilegiada, com alguma escassez no entorno, mas nós temos uma população brasileira com tanta escassez que qualquer que venha a ser a minha resposta, certamente vai estar muito distante do mundo da maior parte dos brasileiros, que não sabe o que é literalmente escassez. O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou chegar na tua pergunta. Eu não acredito em meritocracia. Eu não acredito em basta você se esforçar. Porque a gente tem uma população que não come direito e que o cérebro não se forma adequadamente, que não consegue raciocinar corretamente e entender o pouco ou quase nenhum acesso a estudo que essa pessoa tem, porque as nossas escolas são, pelo amor de Deus. Mas tem alguma estrutura no país? E aí eu evoco, talvez, a necessidade da gente não deixar morrer, a gente vai talvez falar lá na frente, um olhar diverso no sentido de programas que efetivamente toquem a sociedade. Então, a gente tem uma lei, por exemplo, do aprendiz, como é que as empresas, e aí não só as multinacionais, mas também o empresariado brasileiro, que compõe 75% aí do nosso PIB, se fazer valer destes programas para poder abrir porta para aquela jovem, aquele jovem que está lá numa comunidade com quase nenhuma educação, mas que possa começar por intermédio do trabalho. Aí eu respondo a tua pergunta. É o trabalho. Por isso que eu, Fernanda, como pro bono, mentoro meninas. Porque eu acredito que é a independência financeira, que é a liberdade financeira, e isso vem pelo trabalho, que vai poder fazer você ter a oportunidade de caminhar nesta terra, subir de vida, melhorar de vida, galgar. Aí vai depender do que você quer, o que faz sentido para a tua vida, né? Afinal de contas, o que é uma medida de sucesso para você, para cada um de nós é diferente. Então eu penso que esta é a forma, mas que não vai ser para todo mundo. Não vai ser. E isto é, no mínimo, muito triste. Não vai ser porque, obviamente, cada pessoa tem uma história e cada contexto é completamente diferente. Mas eu sempre faço essa pergunta porque existem muitas Fernandas por aí que tiveram, ou que tem hoje em dia um contexto muito próximo daquele seu. Sim. E aí se eventualmente alguma coisa funcionou para você, pode funcionar para ela também. Que é exatamente diferente da meritocracia e de que você pode tudo. Porque eu concordo 100% com você sobre isso. Eu não acreditava nisso, porque fui também criada em uma estrutura, todos nós, em que basta você se esforçar muito. Basta você querer, não é assim. E você acordar muito cedo. E, bom, falávamos disso um pouco antes de começar aqui, e que acordava muito cedo, pegava trem para ir trabalhar no primeiro estágio. E eu lembro de chorar dentro do trem, de ter acordado 4h30 da manhã, para poder pegar o trem, para poder chegar no estágio. E eu pensava, não, se eu me mantiver aqui, vai dar certo. Porventura deu. Quantas não são as pessoas que choram também dentro de um trem e não dá? A maioria, né? Então, não dá para acreditar nessa meritocracia, mas aí tem um papel nosso como empresariado, como recursos humanos, de como é que eu posso me utilizar dessa estrutura corporativa para provocar debate, reflexão e diálogo, mas acima de tudo,
programas que efetivamente consigam fazer com que o mínimo aconteça neste país. Se a gente quiser ter um país amanhã, podemos não ter com tanta queimada? Podemos não ter com tanta queimada. A gente está aqui falando do âmbito do trabalho, não estamos nem falando do fato de que o nosso país está pegando fogo. Literalmente. Então, assim, e não faz muito tempo falávamos das pessoas morrendo afogadas no sul. Olha que loucura! Mas ok, vamos falar daquilo que nos cabe, que nos toca, que a gente consegue colocar a mão? Então, a gente consegue colocar a mão nisso e aí a gente tem um papel importante para fazer isso acontecer. Quando você fala que o RH pode ser um agente transformador e você construiu a sua carreira nessa área, o que de prático dá para fazer? O que de prático o RH consegue fazer para mudar essa situação? Investir talvez em programas estruturados de menores aprendizes, eventualmente algum tipo de curso técnico? O que você pensa? E claro, não tem nenhum tipo de mágica, não tem nenhum tipo de lição, mas dentro da tua experiência, dentro da tua vivência, que você já viu muita coisa acontecer, o que dá para o RH fazer de básico para mudar isso? Essa pergunta é ótima, porque dá para fazer muita coisa. E a gente não faz porque a gente quer. A gente não faz... Vamos falar do que a gente pode fazer, isso, né? A gente pode fazer muita coisa. A primeira coisa que a gente pode fazer é aprender, se você está no mundo corporativo, em multinacional, em falar de números. RH vai aprender a fazer conta. Psicólogos, né? Aprendeu a fazer conta. A gente tem que saber fazer conta. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, para cada vez que você for propor alguma coisa, entender qual é o retorno que aquele investimento vai dar. Nós também somos de uma geração que o RH era centro de custo de despesar. Sim. RH não tem P&L. Não gere P&L. Mas a gente pode gerir P&L. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, fazer isso. Aprendeu a fazer conta? Entendeu o impacto do que você vai propor no EBITDA da companhia, no NOI da companhia, seja lá qual for o KPI, né, o indicador que essa companhia se meça? Posto isso, pense qual é o programa que faz sentido para trazer um maior nível de resultado e de retorno. Porque não existe, a gente não coloca R$1 nosso em alguma coisa que não nos dê de volta R$1,10. Não é? Então, se a gente não faz isso pra gente, por que a gente vai propor por outro fazer? Pelo bem abraçar árvore? Não. Né? Aliás, isso aqui nunca existiu do bem abraçar árvore. Então, a gente realmente precisa aprender a fazer conta. Fez isso? Qual é o programa? Não adianta ficar pedindo orçamento alto, porque de todos os... Ainda que você prove o teu investimento, de todos os investimentos que uma empresa vai fazer, você não vai estar entre a prioridade. Reconheça este lugar, porque as empresas vão pensar no... Eu vou investir R$1 aqui, onde isso vai bater no meu bottom line assim, ó. Não vai ser em pessoas, porque pessoas passam por comportamento. Comportamento demora para trazer resultado. Uhum. Então tá, o que é tiro curto, o que é tiro rápido e que, portanto, você não precisa de um grande budget. A gente adora palavras em inglês, né? De um grande budget. Também conhecido como orçamento. Isso, também conhecido como orçamento. Começa do básico. A gente não faz o básico. A gente não consegue cumprir cota de PCD. Nem de aprendiz. Nem de aprendiz. É básico. A gente tem uma estrutura na nossa sociedade por conta de N outras questões. Estou falando de novo do recorte de multinacional. Sim, sim. Né? Tem que ter estudo, tem que ter um mínimo de formação, aquela coisa toda. Então, tem milhares de pessoas com deficiência que não conseguem chegar neste lugar. Então, mas começa do básico ali. E começa do básico de um programa de aprendiz. Porque no programa de aprendiz, a pessoa fala, mas isso não é bonito para você colocar no seu LinkedIn? Talvez não. Mas isso vai te trazer resultado. Porque você pode, com um programa de aprendiz, número 1, trabalhar diversidade e inclusão. Já começa a diversidade. Inclusão eu não sei, mas a diversidade você pode começar a trabalhar. Você vai tocar a sociedade sim, porque no programa de aprendiz não vai ser o filho do cara que se formou
Desculpem, posso falar o nome aqui? Deve. GV, eu tô formada no INSPER, mas GV, INSPER, IBMEC. Não é a pessoa formada lá que o filho dele vai fazer um estágio. Então você começa a dar a autonomia e liberdade financeira, porque você está dando trabalho. Trouxe 2 exemplos básicos. É legal fazer mentoria para mulheres negras, para pessoas trans. Tudo isto é verdade, mas comece pelo menos do básico. E nem este básico a gente está fazendo. E Fê, quando a gente está lá no RH, eu já fui RH, a gente acaba sendo bombardeado de coisas, né? Então vem a pesquisa de clima, depois vem as devolutivas, depois vem os pools de sucessão, depois vem toda a parte de carreira, e aí os programas de inclusão de grupos minorizados acabam ficando para depois. Como que eu consigo ter uma atuação estratégica também? Porque, poxa, é legal eu estar envolvida num programa de sucessão, é legal eu estar envolvida dentro do resultado da pesquisa de clima global da minha empresa, mas mesmo assim eu consigo fazer um trabalho de representatividade dentro da minha empresa. Porque a gente recebe muito isso dos nossos candidatos, sabe? Eu sou envolvida em tanta coisa que no fim eu não consigo fazer nada. E eu acho que é a realidade de muitos RHs que nos ouvem. Outro dia eu li uma frase que a palavra prioridade não poderia ter plural. Boa. Gosta. Então, o que é a prioridade para a empresa que você trabalha? É nisso que você vai focar. Se a empresa que você trabalha tem como prioridade o desenvolvimento da liderança para ocupar novas posições em outros países, por exemplo, tudo é um exemplo aqui, tá? Uhum. Então, e se o teu propósito como profissional é tocar de alguma maneira a sociedade, não vai ser nessa empresa que você vai conseguir fazer isso. Porque senão você vai cair nessa frustração e esse gosto amargo todos os dias. Aí o teu P&L pessoal nunca fecha. Né? Então, eu passei anos no mundo corporativo, hoje não estou mais, fiz essa escolha porque eu entendi que eu já havia feito alguma coisa dentro do mundo corporativo, mas eu também preciso reconhecer que não estava dentro da prioridade da companhia e que para isso eu dormi muito pouco. Sim, eu dormi muito pouco, porque eu entendia que eu tinha uma máquina na minha mão. Então, como é que eu, vou usar uma palavra bonita, acolho o pleito do C-Level, mas me aproveito dessa máquina na minha mão para tocar aquela Fernanda que um dia foi tocada. Aí eu volto para o que você me perguntou. As poucas outras Fernandas que estão aí, que eu vou conseguir colocar a mão. Dormi muito pouco. Trabalhei 18 horas por dia ou mais para que isso pudesse acontecer. Aconteceu? Aconteceu. E alguns poucos projetos, eu acho poucos, pensando que eu passei tanto tempo dentro do mundo corporativo, mas uma boa parte dele não em cadeira de decisão, né? Porque a gente comecei como estagiária, então uma parte dele não estava nessa tomada de decisão, mas no momento em que você tem numa cadeira que tinha a caneta e a tomada de decisão, foi a hora que eu comecei a fazer. Então valeu a pena. É onde eu acho que o sistema ele não vai ser mudado de fora para dentro, de dentro para fora. Então, você precisa minimamente entrar nele e entender como essa máquina funciona e um esforço muito grande para você fazer as coisas acontecerem. É entender, o esforço é grande, é desenvolver o seu capital político. Sim. E isso não é do dia para a noite. Mulher, lésbica. Não é trivial, né, Fê? E candomblessista. Eu não facilitei também a minha vida. Apesar de já ter ouvido frases do tipo, mas você não parece gay. Né? A frase clássica, né? Isso é horroroso, mas é porque este pensamento existe que eu ainda consegui galgar alguns degraus por não ser parecida, gente, aspas. O estereótipo, né? O estereótipo. E aí, é mulher, mais portas fechadas, mas eu consegui ainda alcançar algumas portas porque eu não parecia gay. Olha que loucura. Vou falar que eu não me fiz valer disso? Mentira. Qual é o objetivo que eu tenho? Esse objetivo sempre foi claro pra você? Não no começo da minha vida. E aí, eu hoje, vindo pra cá, eu
fiquei pensando um pouco, né, sobre... A gente vai falar da minha carreira e tudo mais. O que eu teria dito pra mim mesma, sabe? No começo, não. Vindo até desse lugar de alguma escassez, era o foco tão grande em não replicar aquela vida, Sobreviver, talvez? né? Que, poxa, não tava dando muito pra pensar. Mas depois eu comecei a entender. E aí, depois eu digo 24 anos, né? Que eu tô em recursos humanos. Eu posso te dizer que pelo menos nos últimos 15, 18 anos, isso era bem claro pra mim já. Bem claro. Você falou em algo que é um conceito que eu acho muito importante, que as pessoas, a maioria, não tem a menor ideia do que é capital político. E eu acho que é um dos pilares para você construir uma marca pessoal relevante, né? E é um desafio muito grande dos RHs, essa construção desse conceito. Como é que você... O que você indica para um RH construir capital político? Porque o capital político, ele é a moeda que vai permitir com que você transite nos vários níveis de uma organização e que você, de alguma forma, consiga persuadir ou que você consiga persuadir, incentivar, que você tenha algum tipo de relevância nas tomadas de decisões. Você consegue influenciar. Isso é muito difícil de se construir, principalmente para uma área que ainda tem muita dificuldade para se fazer relevante. Como que você construiu isso? Com tantos, entre aspas, com tantos recortes que podem jogar contra em culturas empresariais preconceituosas. Algumas habilidades são importantes, né? Então, a habilidade de persuasão, de influência, a habilidade em si, o soft skill em si é muito importante. Comunicação. Né? É uma boa comunicação. E aí, falando de comunicação, não é só uma boa comunicação. É um jogo, eu não sei se claro e transparente, não sei se claro e transparente combina com jogo e com política. Mas eu vou me explicar. Aquilo que eu dizia, dito estava. Então, se eu tô contigo, eu tô contigo. Se a gente tem uma estratégia para uma reunião XPTO, e em que eu levo alguma coisa que para você faz sentido e é interessante, porque você está vendo como você vai ganhar ali na frente, porque no final das contas é tudo isso. Ninguém está pensando em quanto vai aumentar o faturamento da empresa, mas sim o quanto deste faturamento vai representar no meu bônus. É simples, né? Tudo isto é verdade. Nada disso tem que ser dito. Porque quando dito você que é absurdo de jeito algum. Eu estou aqui pela empresa e pela companhia. Não, você não está pela empresa e pela companhia. Você está por você. Você pode até não entender o porquê que você está, mas você está por você. Então, como é que aquilo que eu vou levar vai fazer sentido para o Edu e para a Mari? Como é que a gente combina o jogo? E quando o meu jogo era combinado, o meu jogo era mantido. Levei algumas vezes puxada de tapete? Milhares. Nunca devolvi. E quem via e lá na frente se conectava, sabia que de mim a puxada de tapete não viria. Não sei porquê, né? Mas isso traz segurança para o ser humano. Sim. E aí, as pessoas querem segurança. Nem que seja a boba da corte que vai apanhar. E que muitas vezes eu me fiz colocar nesse lugar porque eu entendia o quanto eu poderia, em estando ali, alcançar outros lugares. Tá, apanhei aqui, legal, levei uma bufetada no meio da cara. Como é que eu vou não devolver, mas me fazer valer desse roxo ali na frente para conseguir o que eu quero? Essas habilidades... E aí você vai colocando, voltando para a relevância e as pessoas vão reconhecendo isso também com a habilidade que eu falei lá no começo e você vai construindo. Mas tem que exercício, networking, tem que estar junto, tem que ser visto, tem que se fazer presente. Não tem como. E nós somos péssimas mulheres em fazer isso.
Continua péssima em fazer networking. Eu acho que isso é uma característica do mercado corporativo brasileiro. Porque é algo que eu estudo bastante, enfim. Faz parte do nosso dia a dia, né? Acho que o brasileiro, ele ainda é muito cru nisso. De eventos e de ter um direcionamento para a gente falar sobre interesses em comum ligados ao nosso negócio, ao desenvolvimento do nosso mercado. Mas o que eu quero entender com um pouquinho mais de profundidade, Fê, é que esse conjunto de habilidades que você trouxe, que formaram o teu capital político, você nasceu com essas habilidades ou foram desenvolvidas? Foram desenvolvidas. E eu comecei a fazer esse desenvolvimento graças à minha mãe, que me levava todos os finais de semana para uma coisa chamada campo. Os meus pais têm uma religiosidade completamente diferente da minha, mas eu fui educada, eu cresci nessa religiosidade. E essa religiosidade me fazia estudar muito a Bíblia, e eu tinha que bater de porta em porta e convencer o outro a me ouvir. Foi aí que a minha habilidade começou a ser desenvolvida. Meus pais não sabiam que eles estavam fazendo isso comigo. E que eu aplicaria de um jeito completamente diferente do que talvez eles quisessem que eu aplicasse. Mas foi assim. Eu lia e tinha que falar para você. Pensa nisso, num domingo, 8 horas da manhã, você batendo na porta de uma pessoa para fazer com que a pessoa escute a palavra da Bíblia. E é aí que a coisa começou. Era uma vendedora. Uma vendedora de ideias, de conceito. Era isso. Muito bom. Vamos voltar para tua carreira. E sem preço, hein? Eu tinha que vender sem preço mesa, hein? Tinha que convencer, de fato. Era de uma venda de valor, né? Mas eu acreditava. Então aí passa por uma série de outras coisas que não são desenvolvíveis. Sim. Né? Sim. Eventualmente você nasce com. Ou você acredita naquilo que você está fazendo, ou você não acredita no que você está fazendo. Conseguiu o estágio. Como é que foi até você chegar a trabalhar 15 anos numa indústria química? Tiro, porrada de bomba, difícil. Como é que foi essa trajetória? Bom, passei pelo banco, né? Saí do banco e quando eu saí do banco que eu fui para a indústria química. O banco foi uma escola louca, né? Mas aprendi muito de recursos humanos. O que se aprende num banco como RH? Por que eu te faço essa pergunta sobre indústria química? Porque são mercados diferentes, onde você tem aprendizados diferentes, onde o RH ele tende a se portar e ele tem desafios diferentes. A grosso modo, você até consegue muitas vezes traçar paralelos entre mercados de quais são os desafios, né? Mas o que eu sempre gosto é pessoas que tiveram experiências em vários segmentos trazer as diferenças e os desafios que como recursos humanos você enfrentou. O que o banco ensina para um RH? As mais agressivas, que era o Santander, né? Era. De todos os bancos que estavam presentes no Brasil, o Santander sempre foi visto como uma cultura muito mais agressiva, né? Hoje eu não sei como é que a coisa tá lá, mas aquela época era... E tinha muito a ver também com a cultura dos espanhóis, né? O jeito cultura mesmo, né? De falar e de conversar e de se colocar dentro de um ambiente financeiro que por si só já é mais agressivo. Mas voltando para lá, eu dei muita sorte. Porque quando eu comecei a trabalhar no Santander, bom, nós estamos falando de uma época em que o RH não era bem RH, né, gente? Tem isso também, era mais DP do que qualquer outra coisa, e era mesmo, mas foi numa época em que o Santander tinha recém comprado o Banespa, depois da compra, por algum tempo, o Santander não podia fazer algumas coisas, não podia demitir, não podia fazer uma série de coisas. E eu entrei no momento em que muitas coisas já começavam a ser possíveis. Eles estavam trazendo um sistema muito rapidamente de recursos, um ERP. Era um ERP, que era o melhor da época, e aí tinha um módulo de recursos humanos. Então, por isso que eu dei sorte, porque era tirar do papel, literalmente, tudo aquilo que o RH, o DP fazia, e levar para dentro de um módulo do ERP. Então, eu aprendi muita coisa nessa brincadeira. De o que é uma remuneração variável, o que é uma remuneração fixa, como é que se compõe uma remuneração física, como é que eu calculo horas itinerary, como é que... Entende? Aí eu tô falando do basicão mesmo. Naquele momento, este ERP já trazia
uma interface com a intranet. Olha que doideira. E a gente está falando de inteligência artificial hoje, né? Uma interface com a intranet, a gente já falava de competência para fazer avaliação de desempenho que estava vindo da matriz. Então eu dei sorte de ver isto acontecer. Quando eu fui para a indústria química, isso era incipiente. E eu cheguei numa indústria química com um VP de recursos humanos que estava prestes a se aposentar e que já estava com o seu plano de sucessão desenhado, num momento maravilhoso de vida dele. Ele estava muito perto de se aposentar. Ele é um cara, né? Porque ele não morreu, o Nelson Fernandes. Uma mente super aberta, se preparando para escalar o Everest. Caramba. Literalmente, naquela época, ele estava se preparando para escalar o Everest. E ele nos dava muita liberdade. Então, eu vim de banco, tinha uma outra pessoa que veio da AGE, que também tinha uma cultura, Sim. certo? Naquele momento. O espírito do tempo hoje é outro, daquele espírito do tempo. Então, nós vínhamos com muita vontade de fazer, de construir coisa. Ele nos dava espaço para construir em uma empresa super conservadora. Mas ele tinha capital político. Ele era o cara que pegou na mão do presidente, que fechou porta de empresa e que no meio da madrugada metia as coisas dentro de Kombi. Tinha umas visões diferentes, entende? Então ele ganhou ao longo dessa carreira dele também esse capital político que dava para ele a condição de nos dar pista. Então ele nos facilitou muito isso. Eu tive, como eu falei no começo da minha carreira, mulheres, uma primeira mulher que me ensinou uma coisa, algumas outras. No banco eu também tive algumas mulheres com as quais eu aprendi. Não existia business partner, era LPO, Line Personal Officer. E uma delas, com quem eu trabalhei, Cláudia Perrone, com a qual eu aprendi bastante. Mas também tive homens, né? A importância de ter aliados no mundo. Naquela época era muito masculino, patriarcal. Não é naquela época não, gente. Hoje ainda é. E é mesmo, né? Mesma coisa. Não é à toa que tinha o He for She, né? Na ONU, né? Ainda tinha essa coisa do ele por ela, né? E ele nos deu muita pista. O RH dele era composto majoritariamente de mulheres. E não tinha cota não, tá? Não tinha meta, não tinha bônus de executivo impactado por KPIs de diversidade, equidade e inclusão, nada disso. Mas era o jeito que ele olhava. Naquele momento, ele pegou uma das pessoas que trabalhava com RH. Eu trabalhei muito pouco com ela, porque aí é óbvio que ela voou quando eu cheguei na empresa. Ele tirou do RH e botou no negócio. Vai pro business para aprender o business, depois você volta pro RH. Nunca mais voltou. Voltou. E aí quando ela voltou, ela saiu de uma posição de especialista para sentar numa diretoria. Voltou com uma envergadura gigante. Quem fazia isso na época? Eu tô falando de 2009, 10. Se hoje é muito pouco comum. Qual que é o RH que sai do RH para pro business, né? Ele fez isso lá. Então, era já uma outra cabeça que o cara tinha. E por isso que eu falo da minha sorte. Nos deu pista. Agora, ele nos deu pista. Ele tinha capital político numa indústria que ele cuidava naquele momento de outros... nós éramos, eu acho que, 6 mil funcionários. Mas ele era né? E aí, quando você sentava no RH local, não sei se esse nome ainda existe para as indústrias, mas era isso, o RH local... Aí é você, como gerente da planta, como diretor da planta. E é você que vai ter que desenvolver essa relação. Aí eu volto para outra pergunta. Como é que fez isso acontecer? Porque não... Ali no dia a dia mesmo da coisa... Que é onde as coisas se desenvolvem, né? Onde as relações acontecem. E seus 15 anos na indústria química, qual o desafio básico que um RH tem ali? É algo tão óbvio quanto manter a fábrica funcionando dentro da legislação vigente, e aí a gente passa pelos subsistemas básicos, ou vai além?
Começa com o básico, e aí eu vou fazer a conexão com o que eu já disse, né? O que era importante para o gerente daquela planta? A gente estava começando a implementar a avaliação de desempenho e ela ainda era nessa primeira indústria que eu trabalhei, e ela ainda era em Excel. Que é o que ainda é, né? Vamos ser sinceros. Né? Num monte de lugar. Num monte de lugar, talvez a maioria deles. E aí a gente ia começar a implementar, mas o que era importante para o gerente daquela planta? Era importante para ele que a planta dele não parasse. Eu estava naquele momento em uma unidade no Paraná, o sindicato tinha um lugar à mesa diferente do que o sindicato tem hoje nas indústrias, até por conta de não tinha, né, reforma trabalhista, então era um outro momento. O que era importante? Era importante a planta não parar nunca. E era importante a planta ter as pessoas trabalhando, o que é diferente de não parar. Uma coisa é o sindicato parar na porta, outra coisa é o absenteísmo. E aí eu ataquei o que era importante para ele. Primeiro de tudo. E aí eu fui desenvolver uma relação com o sindicato. E eu devo muito aí é uma característica minha, né? Que é curiosidade. Então, quando eu pedia para ir às reuniões na Febraban, ver as negociações, às 18 horas que a gente não dorme, né? Quando eu saía da universidade e ia à meia-noite para conseguir entrar no banco, porque tinha uma paralisação por conta de greve, e eu ficava parada vendo as coisas acontecer, é porque eu era curiosa e eu queria aprender. E aí eu consegui me usar desse repertório que eu fui construindo para mim também. E desenvolver uma relação com o sindicato me foi muito importante numa indústria química naquele momento. Que é um sindicato super forte, diga-se de passagem. Extremamente forte. E você trouxe algo, Fê? Mas essa era a prioridade, era importante para ele. Bingo. Muitos dos seus colegas, eles, ao iniciarem um novo desafio ou eventualmente acabam tendo um comportamento de tentar replicar ou implantar o que eles estão vendo e o que funciona no mercado em outras empresas e passam por cima daquilo que é importante para os clientes internos / negócio. Isso não vai funcionar nunca. E aí o grande ponto muitas vezes esse contexto é o contexto que leva ao desgaste da imagem da área de recursos humanos. Então eu acho que dentro do que você trouxe, talvez isso é muito importante de ser dito. Você como recursos humanos, você está ali para atender ao negócio e não para atender às expectativas que eventualmente uma comunidade de recursos humanos acha que tem que ser feita. O hype do momento era avaliação de desempenho. Exato. A gente ainda não estava falando de diversidade e inclusão. E tinha a matriz dos Estados Unidos dizendo que a gente tinha que fazer isso, o corporativo, né? Porque a gente tem essa coisa, né, do RH corporativo. Então, o RH corporativo trazendo tudo isso que a gente tinha que fazer acontecer e a gente ali na ponta, sentada, com um leão, literalmente dentro da sala, sem coleira ou sei lá o quê. Eu senti e não é perguntar o que te dói, o que tira teu sono. E eu posso falar palavrão aqui? Opa! E cagar porque o cara te responde. Ou porque eu tô falando cara porque eu trabalhei com 99% de homens na minha carreira inteira. Cagar. Ah, entendi. Nossa, não, vamos pensar numa alternativa XPTO, mas olha, a gente tem que fazer isso. E aí, não avança. Você não avança em nada. Voltei. O que dói pra você? É esse o problema? Vamos resolver isso aí, cara. E aí, aí ele foi me dando espaço. Porque para ele você dormia. para você trazer eventualmente aquilo que você achava pertinente. E porque ele dormia, eu não tô falando dormir no sentido figurado, não, é dormir mesmo, de verdade, porque não tem o sindicato parando na porta dele. E nós estávamos em uma planta que fazia transformação plástica para alguns clientes que tocavam o B2C. Então, se parou, uma das plantas, por exemplo, fazia pote de margarina. Tem coisa que é mais consumida nesse país, gente,
café da manhã, né? Pão com margarina. Pão com margarina. E é uma margarina de uma marca que estava Conhecida. na mesa de todos os brasileiros. A gente pegou Copa. Aí a tampa tinha uma cor diferente por conta da Copa. Então tudo isso, parece aquilo. Quantos milhões de potes não eram feitos naquele dia? Tocava literalmente a mesa do brasileiro. E vamos resolver esse problema. Nós não tivemos mais greve. Eu cheguei, meu primeiro dia lá tinha greve. Eu cheguei numa greve. Nós não tivemos mais greve. Mas eu também ouvi o que o sindicato, qual era a dor do sindicato, tá? Porque você não pode ouvir só a dor de um lado. Era isso que eu ia te perguntar. Isso se deu por você juntar as necessidades de ambos e no teu papel de RH conciliar as coisas. Conciliar. Porque por muitas vezes a gente como RH tem um papel conciliador, certo? Conciliar, mediar Mediar e falar a verdade. e falar a verdade. Cara, eu não vou poder dar a inflação mais 0,5% de ganho real. Não vou. Mas por que você não vai? Hoje, porque tem que sentar, tem que colocar todos os interesses da mesa. Eu já fazia isso lá atrás. Claro que eu estava naquele momento em uma empresa de capital aberto, então eu podia inclusive compartilhar dados. Mas eu estou numa empresa de capital fechado, você não precisa, você pode não compartilhar dados, você pode compartilhar em percentual. Volta porque eu respondi, você entende de número? Então, agora que você entende, você também ensina. Porque aquele auxiliar de produção 1, analfabeto funcional, se ele não entender quando você fala de OP, ele vai para a fábrica porque ele não entende o que isso reverbera na vida dele. Então você vai ter que traduzir tudo isso. E a gente fazia isso, a gente chamava de momento rampa. A gente ia, a gente parava a fábrica, a gente explicava para as pessoas o que é o OP, quanto que a gente tá, por que esse agente não... Mas era liçãozinha mesmo. Passo a passo. Passo a passo. E a gente trazia isso para a mesa com o sindicato, para conciliar. Por que eu não posso te dar? Não é porque eu não quero te dar. Olha o meu custo. Agora, se eu te der aqui, eu vou ter que reduzir o meu custo. E o custo que mais rapidamente você vê resultado, pessoas. Aí eu vou tirar da tua base. Assim, o que o sindicato queria na época? Base. Mais gente. Mais gente. Mais gente. Porque ele tinha um ganho naquilo também para manter a agenda que eles tinham em vigor. Não estou dizendo que é um ganho de lucro, não é isso. Mas para que eles pudessem defender todas as pautas políticas, eles precisam de dinheiro, gente. Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Ninguém vive de luz. Até porque luz tá cara pra caramba. No momento, não dá para viver mesmo. Então, como é que eu trazia a base? Eu não posso diminuir a quantidade de funcionários que eu tenho aqui. Mas aí a gente fazia esse jogo e eu abria a porta para o sindicato ir falar dele. Porque esse era um grande problema na época. O RH não abria a porta. Imagina, não podia. Você vai trazer o RH, você tá louca? Você vai trazer o sindicato aqui pra dentro? E o sindicato tinha, gente, naquela época, um monte de coisa muito legal. E eu acho que algumas indústrias ainda têm isso muito forte, né? Então tinha para família, dentista. Gente, isso é uma coisa cara pra caramba. Tinha dentista, programa de educação, desenvolvimento técnico para os filhos. Porque... Algumas empresas estão voltando essas políticas, sumiram ali com esse dos anos 2000, porque era visto como custo, e aí hoje está sendo utilizado como retenção. Poxa, era muito legal. Wellbeing é isso aí. Uma parte, né? Uma parte dele é isso aí. Porque você quer trabalhar com... Aí volta pro o que vem de modinha, falamos rapidamente aqui sobre isso, né? E a dificuldade da agenda do RH... você vai falar de segurança psicológica, de saúde mental, é muito legal você fazer tudo isso dentro da tua empresa. É verdade? É. Só que você não está olhando para a família, Exato. Seja essa família composta, estruturada de que forma for, como é que essa família tá. E na indústria, a gente abria a porta, aí o cara que tinha uma mente aberta, para a família, a gente levava a família para dentro de casa. Para dentro da fábrica, é perigoso? É.
Como é que eu faço com segurança? É possível. Dá trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho fazer tudo isso. A gente recebeu aqui a Mariana Espíndola, sei lá, um mês atrás, e ela compartilhou com a gente uma pesquisa que mostra que quando a empresa investe na família do colaborador, ela tem até 420% de retorno. E acho que é o que foi possível ser medido, porque o que não foi medido, se bobear, deve ser muito mais que isso. E quando eu comentei também rapidamente sobre a minha escolha, né, de ter saído do corporativo e hoje atuar de uma maneira como empresária e focar o empresariado brasileiro, é porque 22 milhões de CNPJ que a gente tem no Brasil. 400 empresas estão listadas na bolsa. Então a gente está falando de 400 cadeiras de vice-presidente de RH, e olhe lá. Mas 93% desses CNPJs são de empresas de médio e pequeno porte. Estou falando da empresa brasileira. Estou falando desta família. Aí a gente toca a sociedade. De verdade, né? Mas eu podia escolher. Agora, quem não chegou ainda neste lugar, não está neste momento de carreira, como é que pode fazer isso usando a máquina? Você precisa entender como é que a máquina funciona. É. Que foram os exemplos que você trouxe até aqui. Você precisa entender o porquê das coisas. Como foi essa decisão para você? Deu para mim, mundo corporativo, eu vou viver outras coisas. Foi difícil? Muito. Deixar eu... Preciso fazer essa pergunta. Não, a gente vai voltar nisso com certeza. Como é que foi sair 15 anos, mercado químico, foi para o securitário, seguros, que também é cultura Muito similar ao mercado. masculinizada E mercado financeiro, né? e mercado financeiro talvez mais conservador. Seguros, eu acho que a própria característica do negócio precisa ser mais conservador, você está ligando com risco. Como é que foi essa transição? Existem similaridades entre mercado químico, securitário ou completamente diferente? Tem muitas similaridades. Então, o que você precisa usar de entender a máquina, de capital político, tudo isso é exatamente a mesma coisa. Ser humano é ser humano em qualquer lugar, e aí você vai lidar com questões fundamentais como vaidade e ego. Igualmente. Então tem que ter esse entendimento, né? É porque no mercado financeiro tem mais ego. Não, gente, onde tem gente tem ego. Isso é muito similar. Essa tomada de decisão aconteceu em um momento depois de 15 anos de indústria química. E eu já tinha entendido... Aí lá na frente, a hora que a gente voltar para a tua pergunta, vai dar para a gente conectar, mas eu já tinha entendido aí eu acredito, né? São as crenças em alguns chamados da vida. Para algumas pessoas, esses chamados vêm por intermédio da saúde, inclusive, né? Para outras pessoas, por perdas, enfim. Para mim, esse chamado veio pela minha espiritualidade. E eu não consigo falar da minha carreira e da minha vida sem falar disso. Hoje, as pessoas falam que nós somos um todo. Nós sempre fomos um todo. Nós não somos competências que... Não é a influência, a persuasão que entra para performar numa empresa. É a Fernanda que entra para performar numa empresa, e essa Fernanda é composta da neta da Dona Isabel, filha da Dona Isilda, candomblessista, casada com a Adriana. Um monte de coisa. É isso. Então, eu já tinha entendido esse chamado da vida. E sair da indústria me daria um pouco mais de agenda para que isso acontecesse, nesse chamado. Porque a indústria 24/7. Principalmente essa, né? Então, e foi por isso. E eu estava em um momento muito privilegiado da minha carreira, atuando em uma indústria química, em que eu estava no lugar de tomada de decisão com o presidente. Eu já estava neste lugar de aconselhamento, de advisory dessa presidência, tendo tido a oportunidade de desenvolver programas
por intermédio de uma indústria que tocava mesmo a sociedade. Então, era de muito privilégio mesmo este lugar, de muito conforto de estar ali, mas que a agenda. E eu vivi uma pandemia numa indústria química que fabricava gás, Hello Oxigênio. O que... Eu já trouxe alguns nomes, eu vou trazer outros, né? O que Scott Lata e eu vivemos nessa pandemia... Scott Lata é o nome dele? Scott Lata. Ele... A quinta série que habita em mim já começa a pulular de Não é loucamente. piadinhas, mas eu vou ficar quieto. Loucamente. É que ele é gringo, a gente nunca conseguiu muito fazer essa brincadeira Sim. com ele, mas É isso. Ia zoar eternamente. completamente. Scott Lata e eu vivemos foi um escrutínio de alma, sabe? Não foi fácil. Ter que tomar medidas horríveis de redução de salário para conseguir manter o custo. E aí que está o propósito. Uma das tomadas de decisão que foi feita naquele momento, quando nós tivemos que reduzir o salário, nós passamos dias, literalmente, e noites, fazendo desenhos e exercícios financeiros, a importância de ter aprendido números, e a gente aplicou uma política de Robin Hood mesmo. Então, a nosso chão de fábrica teve só 10%. E é muito! Sim. Mas o nosso comitê executivo, aí eu nem vou trazer o percentual. Mas isso me deu muito mais trabalho. Por quê? Porque a gente tinha que negociar com o sindicato. E tinha, naquele momento, medidas provisórias que nos possibilitavam a redução de salário em faixas muito específicas. Ou era 25%, ou era 50%, ou era 75%. A gente propôs uma coisa completamente diferente. Então, eu tive muito mais trabalho. Eu tive 21 sindicatos para negociar. Deu muito mais trabalho, porque a gente deu. Mas aquela mãe de família, aquele arrimo de família, teve muito menos do seu salário cortado para poder sobreviver naquele momento. E que talvez, naquela família, algumas pessoas já estavam, inclusive, desempregadas. Sim. E aí você acha que todo esse esforço foi o sprint final dentro desse segmento? Foi para mim assim, agora Acabou. Agora eu saí viva, sã. Porque é uma experiência que tem muitos profissionais que eles nunca vão viver na tua cadeira. É muito pontual. E que é uma experiência que vai te marcar para sempre. Você consegue fazer isso. Eu espero nunca mais que vivamos uma pandemia. Mas se eventualmente tiver que ter uma situação parecida com essa, você consegue lidar bem. E aí sim, como é que foi a tua saída do mundo corporativo? Não era ativamente a minha busca. Bateu a minha porta. E aí eu entendi o momento do chamado da vida. Eu já fazia sentido. Para falar muita verdade, apesar de ter sido muito pesado e muito difícil, ter visto como nós saímos como empresa e que o que fizemos me dava muito orgulho de estar ali, de ter visto, de ver todo mundo ali feliz. É porque ninguém sabe do que poderia ter sido sem ser você e o seu Lata. Não, mas mas a gente sabe o que aconteceu em outros lugares, né? Sim. Então, mas podia ter acontecido aqui essa merda. Mas é que assim, é meio injusto, porque poucas pessoas têm a visão que você tem, né, que você, do que poderia ter sido. Sim. E aí me bateram a minha porta e eu fiquei 6 meses para tomar decisão. Aí conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com... Bom, 6 meses, uma parte disso compõe 7.857 entrevistas que você faz, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Enfim, a proposta da companhia era muito interessante, e essa proposta passava por olhar aquele comitê executivo daquele momento e trabalhar com a sucessão daquele presidente que tinha, e essa reputação ele vai carregar pro resto da vida dele, o Eugênio, recebido inclusive formalmente do mercado securitário o reconhecimento como sendo o presidente mais diverso. Onde eu quero estar.
né? É onde eu quero estar, onde eu vou poder fazer alguma coisa de diferente, além desta agenda um pouco mais flexível também. Então, foi aí a minha tomada de decisão. E como foi sair do mundo corporativo para empreender, que é o lugar que você está hoje? É muito difícil. E aí todo mundo fala isso. É muito difícil empreender nesse país? É muito difícil empreender nesse país. A gente sabe. É muito difícil. Como é complexo, né? Mas ter aprendido a usar a máquina nos traz algumas lições, né, importantes, né? Porque a gente não compra da gente, né? RH. A gente compra o nome estrangeiro. Só que quem faz o nome estrangeiro acontecer aqui é um Silva. É verdade, a gente não compra da gente. E isso eu aprendi com aquele vice-presidente de RH. Aqui no Brasil, a primeira indústria química que eu fui, apesar de serem 6 mil, a gente competia com outras indústrias químicas de 50 mil funcionários, 60 mil funcionários. Então, quando eu tinha um projeto, alguma coisa para ser desenvolvido, junto a uma consultoria dessas gringas, em linhas gerais, eu também não era a prioridade da gringa de fazer uma pesquisa de satisfação para mim quando podia fazer para um banco de 100 mil funcionários, por exemplo, certo? E ele falou para nós assim, para de bater na porta dessas gringas. Quem fez todo o nosso plano de remuneração foi o Carlão, né, Carlão? Foi o Carlão. Carlão da onde? Quem é o Carlão? Carlão da RH Digital, empreendedor. Foi ele que desenvolveu o plano de remuneração daquela indústria. E aí eu aprendi, né? A gente aprende a usar a máquina porque a gente não compra da gente. Quando vocês batem a porta para levar recrutamento e solução para a área de recursos humanos, quem são vocês? Aí tem que vir com todo o, né, brincando de Aristóteles, Pato, Etos, eu que trabalhei em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tem uma preguiça disso, gente. Imagina a gente. Tem uma preguiça. Imagina a gente. Mas enfim. Porque são os rótulos, né? Exato. Você não é... Você é a Mariana que trabalhou na Reis. Você é a Mariana que esteve na Ryder, que você não é. Mas não tem o seu Reis sentado, atendendo o CEO ali, né? Não é o seu Reis. É a Mariana que entregou aquele bom trabalho, aquele bom resultado. Mas ok, aprendido isto, é muito difícil. Mas também me trouxe alguns atalhos. Vamos falar sobre diversidade, que eu sei que vocês estão aqui esperando, isso? E aí? O que está acontecendo? Ou não está acontecendo? O que está sendo dito é diferente do que tá acontecendo, Exato. né? A gente quer saber o que está acontecendo. 2024 realmente é um ano... Acho que desde o ano passado as coisas já estavam difíceis, mas acho que esse ano está mais escancarado. Posso discordar? Pode, claro. Tá aqui para isso. Eu acho que está mais fácil. Esse ano? Está mais fácil justamente porque eu não vou trazer uma conversa política, mas a gente precisa agradecer aos movimentos políticos que nos deram a oportunidade de enxergar com clareza quem é quem. Sim. Por isso eu acho que está mais fácil. Tá. Porque antes você tinha um discurso politicamente correto, e aí é você batendo na porta do CEO, do vice-presidente e tudo mais, para levar programas de diversidade, inclusão. Aí esses anos eram difíceis. Hoje, você já sabe que não adianta você bater na porta e falar, eu não quero essa pessoa aqui, esse tipo de gente. Eu não quero essa pessoa. Eu não quero fazer isso. Porque ele se sente validado por este ambiente para fazê-lo. E ele está validado mesmo para fazer. Então, você já sabe exatamente quais são as cartas que estão à mesa. Neste sentido, eu acho que é mais fácil. Aí não vai adiantar eu bater aqui. O jogo tá claro. Muito mais claro. Muito mais claro. Dava muito mais trabalho. Você ficava meses trabalhando num projeto. Aí você levava todo o retorno, todo o investimento, todos os estudos, ia lá para Bloomberg, lia tudo, olhava tudo que você puder imaginar. E não avançava, a agenda não avança.
A gente está vivendo exatamente esse momento com algumas empresas que pediram para a gente, né, programas completos, que a gente desenhou e novas. E aí esse fato corrobora muito com o que a Mari tem trazido para a gente desde o começo desse ano. Parece que o tema diversidade ele foi perdendo potência, que a gente vê algumas empresas colocando diversidade debaixo de bem-estar, por exemplo. Um grande banco, não vamos citá-lo aqui, fez essa jogada e quando você questiona as pessoas do porquê, se fala da tal da segurança psicológica. Não podemos ter diversidade se não tivermos segurança psicológica. Mas a gente sabe que não é isso. E que foi um banco que teve entre as suas origens justamente a diversidade, lá atrás, há 10 e poucos anos atrás, entende? Então, esse cenário para a gente que trabalha com serviços de recrutamento, ele está claro. E a gente já viu esses movimentos antes. Mas o grande ponto é, isso confunde as pessoas que não estão no nosso contexto. Por quê? Porque a gente vai para uma agenda e uma comunicação onde a gente pensa que o mundo de fato está evoluindo e na verdade não está. Está voltando tudo, talvez até pior ao que era antes. Ter um jogo muito claro me traz conforto nesse sentido. Então, eu já sei na porta que você vai bater, que vai funcionar. E que não vai funcionar. E que bom, me poupa esforço. E poupa esforço do próprio RH, com tantas agendas. Se eu tô confortável nesse ambiente de, tá bom, eu vou focar aqui o que tem que focar e tá tudo bem, vambora. Pelo menos para de ficar batendo e para com o discurso que também é igualmente confuso. O que eu quero dizer em relação à confusão que você trouxe, Edu? Que tem coisa pior do que você ter um discurso e um comportamento diferente? Também é confuso. E aí, a gente pode ter todas as críticas às gerações mais novas, mas que tem um olhar diferente e uma fala diferente pro trabalho. E o lugar que o trabalho ocupa na vida, de novo, no recorte em que nós estamos. Porque para aquela cidadã na comunidade que vive uma família com 3 cômodos, com 2 salários mínimos de renda, o trabalho ocupa exatamente o mesmo lugar que ocupava para a bisavó dela. Sim. Não mudou nada. Quebrar o ciclo é difícil. Né? Então, a gente, olhando de novo esse recorte, essa é uma geração que vê que o discurso é diferente da prática e que vai começar a criticar. Então, líderes, vocês, nas 400 e poucas empresas de capital aberto, com seus coletinhos e gel no cabelo, vai ser cancelado. Vai ter uma boa parte que vai reverberar com você? Vai ter uma parte que vai reverberar com você. Mas tem uma parte que vai te cancelar. Literalmente. Não cancela a rede social? Sim. Liderança, você vai ser cancelada também. E num momento de saúde mental, né, Fê, talvez, bom, estamos no Setembro Amarelo, e se fala muito mais de Setembro Amarelo do que Setembro Verde, né, que é sobre pessoas com deficiência, mas a gente está num momento que a Organização Mundial de Saúde lança um relatório de que 1 a cada 4 pessoas no Brasil está muito próxima de um burnout, né, então tudo isso vem também de parece que a minha cabeça é assim, diversidade estava aqui e saúde mental veio e comeu tudo isso. E hoje só se fala de saúde mental, porque é óbvio, você tem afastamentos por CDF, por consequência você começa a ter um problema dentro das empresas. Então tua fábrica pode fechar porque você não vai ter gente ali, sua operação pode fechar. Mas ao mesmo tempo vem uma máscara dessa saúde mental enrustida de diversidade. Vem uma coisa que para mim não faz muito sentido. Não sei o que você acha sobre isso. O uso, ou é o uso de um fato, né? E aqui a gente está falando do recorte Brasil, de 1 a cada 4 pessoas. Eu não sei nem como é que está no mundo isso, mas não deve estar muito diferente. Não deve estar muito diferente. Né? Eu não me lembro da estatística mesmo. Mas não deve estar muito, porque ser humano é ser humano aqui ou em Bangladesh, né? Então,
Mas talvez usar esta evidência como uma grande verdade para se fazer valer no papel de uma fake news, sabe? Para justificar, talvez, uma estratégia que está por trás de A mesma vamos estratégia da fake news. desinvestir. A mesma estratégia da fake news. Com a diferença que tem uma validade. E olha, isso é genial. Não é? Genial. Também acho. Acabaram todos os problemas. Não preciso mais ter esse tipo de gente trabalhando. Não preciso mais falar no meu LinkedIn que a gente está com um programa para pessoas trans negras, porque eu tenho casos seríssimos de saúde mental assim. Suicídio. Isso é muito importante. E ao mesmo tempo, né, a gente trouxe o Fabrício, que é o CEO que implantou a semana de 4 dias na empresa dele. Fabrício Oliveira. Fabrício Oliveira, que traz que aumentou 300% de produtividade. As pessoas trabalham 4 dias na semana em regime de rodízio, né? Não é que a empresa fecha um dia. E essa semana sai que a Amazon obriga todo mundo a voltar para o escritório. Então, ao mesmo tempo que saúde mental está em voga, a parte de o que eu faço para melhorar a saúde mental das pessoas não está sendo considerada. Né? E aí, eu não sei se você viu no LinkedIn, há uma empresa que deu um saquinho de chá de camomila no Setembro Amarelo. Né? Então, assim, é como se o chá resolvesse, né? É a pílula do Matrix, né? Então, toma aqui, é só um chazinho de camomila. Tá tudo bem. Que vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Só não usa Zen Club, por favor, porque aí minha sinistralidade no plano de saúde vai aumentar. Toma um chazinho de camomila. E falando dessa questão, né, da saúde mental, o trabalho não é a ferramenta. A gente também precisa olhar para esse lugar, tá? O trabalho não é a ferramenta que desrosqueia, não é a chave de fenda, tá? Que desrosqueia o parafuso central que te desestrutura. Ela é uma das. Porventura, o lugar onde a gente passa mais tempo. Mas ela é uma das. Nós estamos... Aí, olha como tudo se fala, né? Porque estão os CEOs validados neste lugar de não quero isso e tenho essa agressividade, tenho esse jeito de ser. A sociedade, no mundo como um todo, se sente validado para performar e agir do jeito que quiser. Inclusive sem o mínimo de educação, né, gente? Do tipo, bom dia, boa tarde, boa noite. Literalmente. Então, a gente está o tempo inteiro caminhando em lugares inóspitos. O tempo todo da nossa vida. Mas é que o trabalho é uma... E aí, as empresas precisam, sim, cumprir este lugar que o Estado não toca. E o Estado nunca vai tocar. Ele não pode nem ambicionar tocar todos os lugares, porque ele não tem capilaridade para isso. Poderia, sim, pensar em políticas que facilitassem? Poderia, não é? Sim, poderia. Bom, interessante esse teu ponto de vista. Quer dizer que a empresa, de uma certa forma, faz o papel do Estado. Tem que fazer. E eu acredito que tem que fazer porque o Estado não consegue tocar. Mas aí, a gente vai filosofar aqui 70 horas, tá, gente? Perfeito. Mas é isso. O Estado, você pare de ambicionar estar em todos os lugares porque você não consegue. As empresas estão em todos os lugares. Delegue para quem pode estar em todos os lugares. Como é que você faz essa jogada? Como é que a gente caminha junto aqui? Como é que você consensa, media, né? Como você faz isso? Você pode... Eu vou trazer um exemplo grotesco, mas só para exemplificar, tá? Você tem uma população carcerária gigantesca nesse nosso país. Quando essa população sai, tem algum incentivo, alguma redução de imposto? Pelo contrário. Pelo contrário. O Pão de Açúcar... É grotesco, mas é um exemplo. Mas é a materialidade do que acontece. Aí você tem, como lá atrás fizeram no programa de aprendiz, você tem, ao trazer alguém para trabalhar, você faz um recolhimento menor de fundo de garantia. Então, quais são essas contrapartidas, uma vez que eu sei que eu não vou tocar todos os lugares, para que você ocupe este lugar? A gente não está fazendo isso também. Né? Mas a gente também tem, no próprio empresariado brasileiro,
capital político, sim, o suficiente para poder sentar e propor esse tipo de debate, propor esse tipo de discussão. A gente tem vontade? E o que você tem ouvido dos CEOs, Fê, já que você está tão próxima deles? E uma segunda pergunta, na sua concepção, o que resta para a diversidade? Eu escolho trabalhar com quem acredita, né? Sim. Então, eles reclamam muito disso, da contrapartida das coisas, e é verdade. E aí tem que dar um resultado, tem que trazer o resultado, e nesse momento de trazer o resultado, para a manutenção das cabeças que lá estão, a gente faz XPTO, um cansaço muito grande deles nesse sentido, a dificuldade que se é fazer negócios no Brasil, e com toda a estrutura que os CEOs têm, né? Diferente a gente, aqui, empresários, a gente não tem um headquarter para bater e pedir dinheiro emprestado, né? Adoraríamos ter, né? Adoraríamos ter, mas ainda não temos. Oi, investidores, estamos aqui, né, à disposição, se vocês quiserem. Principalmente em dólar, né? Vezes, né? Tá bom. Qualquer VC estiver aí, né, disponível, a gente também Tá por aqui, né? Tamo aí, né? Tamo. Aí. Pode até pensar juntos num produto, se vocês quiserem, para vocês exclusivamente investirem. Mas voltando... A gente faz acontecer. Tem uma coisa que a gente não tem é preguiça. Então, tem isso deles, mas eles acreditam. Agora, também por estar junto deles, eu escuto de outros o discurso que eu acabei de trazer aqui. Agora é público, né? Tá todo mundo vendo isso nas redes sociais. Quantas Jojo Todinhos não estão aparecendo? Ai, me libertei. Agora eu posso falar a verdade. Que é um pouco daquilo que você trouxe agora há pouco. Você sabe qual era a agenda oculta que não é mais oculta. Agora a agenda oculta é só a pessoal mesmo. Eu quero que você traga, Fê, aquele ponto de vista sobre... que a gente estava conversando antes da gente começar, profissionais mais 50 da balança, que eu achei bastante interessante, porque eu particularmente acho que uma das soluções para a guerra de talentos são os profissionais mais 50. Que conecta com a sua pergunta, o que resta para a diversidade? O que resta? Né? O que vai restar para a diversidade, se nós não fizermos o esforço genuíno e necessário para a efetiva manutenção daquele discurso lá atrás, a diversidade no lugar que a gente achava que a diversidade tinha que ter, serão as mulheres, porque a gente tem lei hoje, os PCDs, porque a gente tem lei, os jovens, porque a gente tem lei, e a gente não tem lei para o etarismo, mas a gente tem perenidade necessária para o negócio. E nós temos uma geração que olha o lugar do trabalho diferente. Se nós não prestarmos atenção nos 50 a mais, e para alguns mercados 40 a mais, tá, Edu? Vocês sabem disso. Sim. A gente não vai ter negócios sustentáveis lá na frente. Não vai ter gente para comprar, né? Talvez não tenha gente para produzir também. Você não vai ter gente para comprar, você não vai ter gente para produzir, você não vai ter estofo para tomada de decisão que mantenha o teu negócio up and running. É isso. É estofo mesmo, é conteúdo, é conhecimento, é vivência. Inteligência emocional, né? Aí nem se fala, né? Inteligência emocional. É uma geração que tem pouquíssima inteligência emocional, né? Mas que não, e eu entendo não ter. Porque nasceram em um ambiente que em 2 cliques você tem uma resposta para você. E tem uma geração que agora nasce com inteligência artificial que com menos de 2 cliques você tem todas as respostas em um texto de 4.000 caracteres. A nossa inteligência emocional não veio só porque eu batia na porta e ouvi um monte de não. Com a minha mãe. Domingo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Disputando com Fórmula 1. Olha que ousadia minha numa época de cena, hein? Vinha do fato de que a gente precisava ir até uma biblioteca. Abrir um armário, puxar uma gaveta gigante. Vocês lembram? Ai, o cheiro daquele era ótimo, eu amo.
Até hoje. Por isso a gente gosta de livro, né, Edu? A gente não tem Kindle. Não. No Kindle, exato. A gente gosta de livro. Eu comprei, passei pra minha esposa, porque eu gosto de livro mesmo. Não adianta, a gente não gosta de Kindle. E até o corredor pegar o livro para poder... Então, só daí, olha o quanto de paciência. Expectativa. Não, e na faculdade, você provavelmente esperava a sua vez do livro para fazer a prova. Totalmente. Porque não tinham tantos livros na universidade disponíveis. Na universidade que eu estudava, eram 3 sobotas, e nós tínhamos todo mundo que estudar com esses 3 sobotas anatomia humana. Para a prova de anatomia. Aí o que você tem que fazer? Ficar dentro do laboratório. Olha que é isso. Contando com um pouquinho que o outro sabia, compartilhando. Aí você vai construindo essa inteligência nesse ambiente. Então, essa nova geração não tem esse ambiente. Portanto, isso é posto. Posto. Como é que a gente vai lidar com isso? Aí tem que ser a geração X, que vem para suprir. Eu nunca mais achei, mas eu li um artigo da Universidade de Harvard que falava que a geração X trabalharia muito mais para compensar as gerações futuras. Pela resiliência, pela inteligência emocional, pela nossa capacidade de realização, porque também é capacidade de realização, né? A minha sobrinha, ela pega uma coisa para fazer, o Roblox, fica difícil, ela larga. E fala, mas por que você parou? Ah, não, porque agora para construir é mais difícil, eu não quero mais. E aí é outro. Então também tem isso, né? A capacidade de realização também é afetada, né? É que a nossa geração, ela pegou várias mudanças tecnológicas acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu entrei na faculdade usando disquete, saí usando nuvem. 4 anos. Usei o disquetinho, o disquetão, o zip drive, pendrive com pilha, que era também MP3. Pendrive sem pilha, a nuvem. E quando a gente tá falando isso aqui, essa tua fala, é falar por mim, tá? Eu não tô glamourizando não, tá? Eu adoraria ter tido mais facilidades à minha mão. Eu adoraria. Mas não tivemos. E aí, como é que a gente harmoniza? Né? Então, como é que a gente... E aí, eu gosto muito do harmonizar, porque eu aprendi isso com uma mentora que eu tenho. O nome dela é Maria. A Maria fala que a gente precisa harmonizar as coisas na vida, porque equilíbrio não existe. Então, como é que o que ela quer dizer com harmonizar? Como uma boa refeição, uma hora você precisa de mais sal, dependendo do elemento que você tem. Então, se você se você vai fazer um risoto, você precisa de uma quantidade X de sal. Se você vai fazer feijoada, você também precisa de sal, mas é outra completamente diferente. Então, você vai dosando e harmonizando os mesmos elementos. Então, como a gente harmoniza os elementos humanos para que todos se deleitem de uma boa refeição. Reconhecendo o valor que este elemento tem. Ora com mais, ora com menor quantidade. E aí onde eu vejo um grande problema das corporações, o embate. Vocês são preguiçosos. Não, eles não são preguiçosos, eles nasceram num outro ambiente. Será que tá certo ter trabalhado 18 horas por dia e ter tido 5 úlceras como eu tive? Será mesmo? Não. Então assim, né? Não tem certo ou errado. Então vamos aprender com o outro. Isso também aprendi com o engenheiro lá naquela fábrica, Cadle. Os inteligentes aprendem com os outros. Os burros que aprendem por experiência própria se façam valer dos 40 mais. Exato, 40, 50 mais. Vocês já nasceram em um ambiente com mais aplicativos e afins, e gadgets todos, que catapultam mais a vida. Pega tudo isso, esse ferramental, mais a experiência de quem tem para compartilhar. Aí... O céu é o limite. Para, vocês estão de brincadeira se a gente tivesse tido isso na nossa... A gente estava sentado na cadeira da presidência do país. Fato. Sim. Fato. Fê, pra gente terminar hoje, qual é o teu trabalho? Bom, Quilote Advice and Consulting é um nome chique em inglês, porque o mundo compra. Compra. Nome chique em inglês. Compra. Eu atuo fazendo o que eu chamo de advisory.
E aí é uma maneira muito flexível, que hora pode estar sentada junto ao conselho de uma companhia, como é hoje o caso, em que eu estou em uma companhia, no conselho. Ora eu posso estar sentada junto a um comitê, como eu também estou, de recursos humanos e diversidade e inclusão. Ora junto à liderança, como eu também estou com o presidente, atuando na estratégia do negócio, com o comitê executivo, para que isto consiga ser cascateado, porque as pessoas têm dificuldade nesse cascateamento. E que bom que tem, a gente tem emprego para isso, né? A estratégia do negócio pelo comitê executivo para chegar lá no auxiliar de produção. Tangibilizar a estratégia, Literalmente, até lá. que é a grande dificuldade. Então, é por isso que eu gosto do nome de advisor, porque uma hora é aconselhamento, outra hora é consultivo mesmo, outra hora é conselho. Então, depende... Outra hora é mentoria. Outra hora é mentoria, né? Eu tenho um programa de mentoria que eu faço hoje exclusivamente em pro bono, não é só hoje. Já tem um tempo que eu faço isso, antigamente eu não falava. Mas hoje eu falo sim, porque eu falei, pô, tô errada. Quantas outras mulheres talvez queiram fazer e não saibam como? Gente, se você quer fazer mentoria pro bono e não sabe como fazer, eu, pro bonamente, nem sei se isso existe, sento com você num café, a gente conversa. Acabou de inventar, tá ótimo. Não, dá pra fazer. Uma mulher que você ajudar, tá maravilhoso. Então, é um pouco disso que eu faço. E te acha onde? Pode me achar nas minhas redes sociais, no LinkedIn. Fernanda Quilotti. Então, a Fernanda Quilotti no LinkedIn, nas redes sociais, só o Quilotti. A assessoria estratégica é Quilotti Advice. Então, jogou o Quilotti, você vai conseguir achar todos os com CHILOTTI. Também conhecido como Chilote, viu? É isso. Fê, pra gente terminar, dicas de livro, séries que você viu, que você acha que faz sentido, que você quer indicar pra galera. Eu ando a podcast freak, tá? Ótimo. Somos desses. Porque pessoas que ficam batendo a porta de empresas para se vender ficam muito no trânsito da cidade de São Paulo. E eu já entendi que eu não consigo com audiobook. Audiobook para mim também não dá. Né? Eu quase bati o carro literalmente no meu primeiro audiobook. Aí eu parei. Então eu vou falar de podcast, mas eu vou falar de um livro também. Eu sou louca no podcast chamado O que tem na sua carteira, que é da B3 com a Sil Deluc, da Ana Buchain e da Manu. Eu gosto demais, e eu gosto demais porque são todos os tipos de mulheres que lá estão, inclusive as que vieram de uma situação e que não valorizam e não glamorizam o que o povo fala da meritocracia. Então eu gosto demais e gosto de aprender muito sobre isso e ouvir essas mulheres. Livro, vou falar do último que eu li, que chama Revolucionárias, da professora Isabelle Ancheta, que conta a história de Maria Quitéria e de Joana d'Arc. E como as histórias se falam em momentos diferentes da humanidade. E que são mulheres que... Joana d'Arc, super conhecida. Uhum. Quem é Maria Quitéria? E a Maria Quitéria? Quem é Maria Quitéria? Fundamental no nosso país. Não a conheço. O nome não me é estranho. Na revolução do nosso país. Então, não vou dizer, leiam, para Nada de spoilers. nada de spoiler. Revolucionárias da professora Isabelle Ancheta, que eu adoro. Série, eu gosto muito, mas eu gosto de série. Já vi mais de mundo corporativo e tal. Dei uma fugida um pouco disso, mas eu gostei muito da C.J. Walker. Gostei bastante dessa série. Falei de livro, falei de série, falei de podcast. Filme, eu não assisto mais a filme. Cansou? Ou não tem mais? Tem? Nada que tenha me chamado Atenção. a atenção. Divertidamente. Divertidamente é sensacional. Todo psicólogo, toda pessoa que trabalha em RH precisa assistir. Todo ser humano deveria assistir. Exato. O 2, principalmente. Principalmente. Porque o 2 é o que traz a ansiedade, né? Vocês gostam? E o mais louco é como eles introduziram a ansiedade no papel. Sensacional, né? Que pra mim, eu imaginava outra coisa.
E a forma como ela é introduzida é incrível. É incrível mesmo. Sem spoiler, mas assim... E por que eu gosto de Divertidamente, o 1 e o 2? Porque, na verdade, verdadeira, tudo que a gente for pensar como RH, como empresário, a gente vai voltar pro cérebro reptiliano. As emoções básicas, não? E aí eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que é um livraço chamado Comporte-se. Tem 900 páginas, que é sobre um biólogo, Sapolsky. Ele conta a história do cérebro mesmo e ele diz por que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta. Não sei como é, porque eu ainda tô na metade dele, interminável, mas vale bastante a pena contar de uma maneira diferente o nosso comportamento. Ele é o quê? Ele é Biólogo? biólogo. Robert Sapolsky foi uma dica de uma pessoa que gravou um podcast comigo sobre Mercado Mais 50. Foi ela que falou, lê isso que você vai entender muita coisa. Estou lendo arduamente. Tá vendo? Você tá voltando pro básico, Sim, né? sim, Somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né, gente? É exatamente isso. exatamente isso. Mariana, suas últimas considerações? Não, foi incrível, Fê, obrigada. Queria agradecer. Eu acho que tempo é algo extremamente precioso hoje em dia. E você tá aqui investindo seu tempo com a gente, com as pessoas que estão te assistindo. Quanta generosidade nas suas palavras. E que você possa inspirar mais mulheres, porque eu acho que tem isso. Eu acho que eu sim. E eu hoje, estando no meio de 2 homens no mundo empreendendo, eu sinto muita falta de ter outras mulheres para conversar, para trocar. Não que eu não troque com eles, eu troco muito. Dia inteiro. O dia inteiro, às vezes até exageradamente. Mas que generosidade a tua fala, a forma como você trouxe as coisas, que transparência e muita gratidão por isso. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Nos conhecemos pouco tempo, mas Edu conheço já nem sei há quantos anos a gente já se falou pela primeira vez lá atrás. Uns 5, 6 anos para mais, eu acho. E tempo e sempre foi na vida o que nós temos de mais valioso, né? E usá-lo para, como vocês estão usando aqui, que não é só tempo no caso de vocês, né? Para falar de temas tão importantes, eu que estou no lugar de privilégio, que bom poder estar aqui, né? Que bom poder compartilhar, zero ambição de que alguém, não é isso, mas eu também queria ter ouvido de outras mulheres lá atrás, ouvi de algumas e que bom que eu ouvi de algumas, porque eu tenho esse dever ancestral que eu continuo fazendo. Que a gente tá aqui. É por isso. Esse podcast, entre outras coisas, é justamente para isso. Se a gente conseguir impactar uma pessoa, já valeu. Você muda o mundo quando você muda uma só. Uma só. A nossa missão é uma só, tá ótimo. Algo mais, dona Fernanda Quilotti? Agradecer. Edu, obrigada do convite. Mari, obrigada do convite. Da generosidade de vocês em abrir esse espaço. Esse agradecimento porque vocês estão trazendo uma discussão que pode fazer muita gente pensar, né? E que dá para o outro a possibilidade de, ao pensar e refletir, o que é que eu posso fazer para levar soluções para o mundo. A gente que Recrutar agradece... boas ideias e levar soluções para o mundo. É isso, né? a gente que agradece, mas eu vou te agradecer pela segunda vez porque você trouxe soluções. Eu acho que o que a gente vê hoje, principalmente no mundo corporativo, aponta aquilo que está errado ou que pode ser melhorado sem soluções. Uhum. Eu acho que isso não ajuda em nada, porque a gente já tem tanta informação, a gente já tem tanta culpa, a gente já tem um sentimento de poderia ser melhor, mas não sabe como. Eu acho que você trouxe muitos caminhos para que a gente consiga, de fato, fazer um mundo melhor ou simplesmente fazer um negócio melhor através das pessoas. Eu acho que isso é a prova de um grande profissional. Apontar que está errado, todo mundo consegue, é fácil. Agora, como é que você resolve? Então, obrigado pela compartilhar com a gente a tua vida, suas experiências. E é isso. Estamos bem pagos? Perfeito. Então, para você que está vendo a gente, está nos ouvindo, não se esqueça, curta, compartilhe no nosso canal e até o próximo episódio.